Imagine um jovem prestes a ingressar na Marinha, com o futuro traçado pela disciplina e ordem. Mas algo inesperado muda tudo. Em 1908, no bairro de Neves, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Zélio Fernandino de Moraes, com apenas 17 anos, começa a ter episódios estranhos. Durante essas crises, assumia comportamentos que não eram seus. Falava como um ancião, com frases desconexas e uma postura que não combinava com sua idade. Em outros momentos, sua expressão mudava completamente, revelando gestos rápidos e firmes, lembrando o movimento ágil de um felino. A família, tradicional e conhecida na região, assustada e sem respostas, buscou ajuda médica. Após dias de avaliação, o próprio médico, que também era tio de Zélio, admitiu: aquilo não era algo que a medicina podia explicar. A recomendação foi clara: procurar orientação espiritual. A ideia de possessão surgiu entre os familiares, que associaram o caso ao espiritismo. Foi então que decidiram levá-lo à Federação Espírita de Niterói. No dia 15 de novembro, durante uma sessão, algo inesperado aconteceu. Zélio, tomado por uma força que parecia alheia à sua vontade, levantou-se da mesa, contrariando os protocolos. Disse que ali faltava uma flor. Saiu e retornou com uma flor colhida do jardim. Colocou-a no centro da mesa, diante de todos os presentes. O gesto causou um silêncio tenso. Pouco depois, os médiuns começaram a incorporar espíritos que se identificavam como antigos escravos e indígenas. A direção da sessão reagiu com desprezo, acusando-os de atraso espiritual e exigindo sua retirada. Foi nesse momento que a voz que falava por Zélio se manifestou de forma firme. Questionou a rejeição daqueles espíritos com base em sua cor ou origem. O ambiente se tornou denso. Os dirigentes tentaram repreender a entidade, mas ela manteve sua posição. Quando questionada sobre sua identidade, respondeu com clareza: sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Para mim, não existem caminhos fechados. Essa declaração marcaria o início de algo que mudaria o cenário espiritual do Brasil para sempre. Antes de continuar, respire um pouco. Aproveite e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Deixe um comentário, pois o seu relato pode ser a resposta que outra pessoa esteja buscando. Continuando. No dia seguinte, 16 de novembro de 1908, às 8 horas da noite, algo inédito estava prestes a acontecer. A casa da família de Zélio, localizada na rua Floriano Peixoto, número 30, começou a receber vizinhos, parentes e até desconhecidos. Todos queriam presenciar o que seria a primeira sessão de um novo culto espiritual. O clima era de expectativa e tensão. À medida que a hora se aproximava, mais pessoas chegavam, formando uma multidão diante da residência. Aquela noite marcaria o nascimento oficial de uma religião brasileira, nascida da fusão entre fé, caridade e ancestralidade. Assim que a sessão teve início, o espírito que se manifestara no dia anterior retornou. Era o caboclo das 7 encruzilhadas, que com voz firme e serena, declarou que a partir daquele momento, uma nova prática espiritual ganhava vida. Uma religião dedicada aos humildes, aberta a todas as pessoas, sem distinção de classe, raça ou crença. Ele afirmou que espíritos de antigos africanos escravizados e de indígenas brasileiros, até então marginalizados dentro de outras vertentes espiritualistas, teriam ali um espaço de expressão e missão. Com isso, nascia uma proposta inovadora: o exercício da mediunidade como instrumento de caridade acessível a todos, conduzido com disciplina, simplicidade e profundo respeito. Na mesma sessão, o caboclo estabeleceu as primeiras diretrizes. Os atendimentos ocorreriam diariamente das 20 às 22 horas. Os médiuns deveriam usar roupas brancas, símbolo de pureza e igualdade. O culto seria gratuito, sem cobrança ou exigência material. O nome do local foi definido: Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade.
em referência à figura materna que acolhe todos os filhos em sofrimento. Logo em seguida, outros espíritos se manifestaram. Um deles foi Pai Antônio, um preto velho de fala mansa, que se recusou a sentar à mesa, alegando respeito. Negro não senta não, senhor. Isso é coisa de branco. Negro respeita. Essa frase, dita com humildade e firmeza, comoveu os presentes. Era a primeira lição prática da nova religião. Igualdade não se impõe, se constrói com amor, sabedoria e humildade. A presença de Pai Antônio naquela noite histórica não foi apenas simbólica. Ela consolidou o papel dos pretos velhos dentro da nova religião. Seu jeito calmo, suas palavras simples e repletas de sabedoria causaram profundo impacto nos que o ouviram. Um participante, curioso, perguntou se ele sentia falta de algo deixado na terra. Com um sorriso sereno, Pai Antônio respondeu: "Minha pito nego. O pito que deixei no toco." Aquela resposta, tão íntima e singela, deixou os presentes em silêncio. Não era apenas um objeto, era a representação de sua identidade, memória e conexão com a terra. Um guia foi solicitado por ele, o primeiro da religião, que mais tarde seria conhecido como o Guia de Pai Antônio, usado até hoje em diversas tendas de Umbanda. A notícia sobre os acontecimentos se espalhou rapidamente. No dia seguinte, uma verdadeira romaria se formou diante da casa da família de Zélio. Pessoas cegas, doentes e aflitas chegavam de todas as partes em busca de cura ou conforto. Muitos desses visitantes não encontravam respostas na medicina tradicional e viam na nova prática espiritual uma esperança real. E encontraram. As sessões se multiplicaram. Médiuns que antes eram internados em sanatórios por apresentarem comportamentos mediúnicos passaram a ser reconhecidos por suas habilidades. De lunáticos, foram elevados à condição de instrumentos do bem, atuando em nome da fé, sob orientação espiritual. Enquanto isso, o Caboclo das Sete Encruzilhadas mantinha seu trabalho ininterrupto. Ao lado de Pai Antônio e outros guias, ele orientava os atendimentos, estabelecia as diretrizes éticas e reforçava a missão da Umbanda: praticar a caridade, acolher os marginalizados e transmitir mensagens de fé e transformação. Em 1918, 10 anos após a primeira manifestação, o Caboclo recebeu ordem do plano espiritual para expandir seu alcance. 7 novas tendas deveriam ser fundadas, cada uma com um nome simbólico, sempre associadas a figuras religiosas conhecidas, como Nossa Senhora da Guia, São Pedro e Oxalá. O objetivo era claro: facilitar o acesso do povo a essa nova fé, criando pontos de luz por toda parte, semeando uma nova consciência espiritual no Brasil. A expansão da Umbanda não parou nas 7 tendas iniciais. O movimento espiritual, liderado por Zélio e pelas entidades que nele se manifestavam, logo se espalhou por diversas regiões do Brasil. Mais de 10.000 tendas foram fundadas nas décadas seguintes, muitas por médiuns que passaram pelas primeiras casas ou foram orientados diretamente pelos guias espirituais. Apesar de ter sido o canal de fundação da religião, Zélio jamais transformou a Umbanda em profissão. Continuou exercendo atividades civis para sustentar sua família e muitas vezes contribuía com recursos próprios para manter os templos funcionando. Sua casa, segundo relatos, lembrava uma hospedaria, constantemente cheia de pessoas em busca de auxílio, cura ou orientação espiritual. Mesmo diante de ofertas financeiras de pessoas influentes, industriais, militares e políticos que buscavam ajuda para parentes doentes, Zélio, guiado pelas instruções do Caboclo das Sete Encruzilhadas, nunca aceitou qualquer forma de pagamento. Os atendimentos eram gratuitos e assim deveriam permanecer. A religião nascia com base na caridade, sem vínculos comerciais, sem distinção entre pobres e ricos. Quando perguntado sobre isso, o Caboclo era enfático: "Não aceitem, a missão não se vende."
Essa orientação foi uma das bases morais mais fortes da Umbanda, o que a diferenciou de outras práticas espirituais da época, frequentemente envolvidas com cobranças e promessas vazias. No entanto, a escolha dos nomes das tendas com títulos de santos católicos e o uso do termo espírita não foi apenas por estratégia espiritual. Naquele período, o nome Umbanda sequer podia ser registrado legalmente. E associar os templos a nomes conhecidos facilitava a aceitação pelo público católico, ainda majoritário e resistente a práticas espiritualistas. O sincretismo, portanto, não foi apenas uma escolha doutrinária, mas também uma necessidade prática. O culto precisava sobreviver, crescer e proteger seus praticantes. Era uma forma inteligente de driblar o preconceito institucional e garantir que as portas espirituais permanecessem abertas, mesmo sob a vigilância de uma sociedade conservadora e muitas vezes intolerante. A simplicidade sempre foi um dos pilares centrais da Umbanda. Desde o início, os rituais foram pensados para serem acessíveis, sem a necessidade de objetos complexos, sacrifícios ou adornos extravagantes. O Caboclo das Sete Encruzilhadas estabeleceu que os médiuns usariam apenas roupas brancas, representando pureza e igualdade. Nada de capacetes, espadas, vestes luxuosas ou instrumentos chamativos. A prática espiritual deveria ser baseada na vibração, na fé e na palavra, não na aparência. As sessões, chamadas de trabalhos, eram conduzidas com cantos suaves, acompanhados por concentração e oração. Naquele tempo, atabaques e instrumentos de percussão ainda não faziam parte do culto. Eles seriam incorporados mais tarde em algumas tendas, mas a tenda Nossa Senhora da Piedade, a primeira de todas, manteve a prática silenciosa até hoje. Os guias espirituais utilizavam poucos recursos. As ferramentas mais comuns eram ervas, guias, colares simbólicos, pontos riscados no chão, defumações e banhos de limpeza espiritual. Cada elemento tinha função específica, como harmonizar o ambiente, preparar o médium ou proteger o consulente. Nenhuma ação era feita sem propósito. O foco estava sempre na assistência espiritual e no fortalecimento das conexões entre o plano material e o plano astral. A mediunidade, nessa visão, era um canal de serviço, e não uma fonte de vaidade ou autopromoção. Quem se colocava à disposição para servir precisava se preparar espiritualmente, manter a disciplina, praticar a humildade e seguir os ensinamentos do Evangelho como base moral. Essa simplicidade não tornava o culto menos poderoso. Pelo contrário, era justamente a ausência de excessos que potencializava a pureza das manifestações. A Umbanda rejeitava práticas agressivas, como sacrifícios animais, e combatia diretamente a magia negativa, também chamada de baixa magia. Para os guias, o templo era um campo vibracional onde o bem se manifestava de forma clara, direta e transformadora. Aqueles que buscavam ajuda encontravam alívio, conforto e, em muitos casos, curas físicas e emocionais. A religião crescia porque tocava corações. Não precisava de dogmas rígidos nem de promessas mirabolantes. Bastava fé, verdade e o compromisso com a caridade. Após décadas à frente da tenda Nossa Senhora da Piedade, Zélio Fernandino de Moraes decidiu passar a direção espiritual para suas filhas, Zélia e Zilmar. Ele continuou atuando com dedicação exemplar ao lado de sua esposa Isabel, que também era médium, trabalhando no núcleo conhecido como Cabine de Pai Antônio, localizado na região de Boca do Mato, em Cachoeiras de Macacu, no estado do Rio de Janeiro. Mesmo com idade avançada, Zélio dedicava grande parte dos seus dias ao acolhimento de pessoas com distúrbios mentais, dores profundas ou crises espirituais. A casa, sempre aberta, funcionava como um refúgio silencioso, onde a dor era recebida com escuta, paciência e tratamento espiritual.
Ele nunca cobrou por nenhum atendimento, mesmo quando ofereciam presentes, cheques ou favores em troca. Sua missão era clara: servir. A integridade com que Zélio conduziu sua vida e missão criou uma reputação de respeito não apenas entre os seguidores da Umbanda, mas também entre médicos, políticos e líderes religiosos. Muitos desses, ao presenciarem curas consideradas impossíveis, tentavam retribuir financeiramente. Mas os recursos eram sempre devolvidos. O caboclo das 7 encruzilhadas havia deixado uma ordem inegociável: não se cobra por aquilo que Deus concede como dom. E assim, por mais de 5 décadas, a tenda manteve essa ética inabalável. Era a espiritualidade a serviço do povo, sem preço, sem barganha, sem segundas intenções. Em 1971, uma médium chamada Lia Ribeiro, fundadora da Tenda Luz, Esperança e Fraternidade, registrou uma das falas mais impactantes do caboclo das 7 encruzilhadas. Em sua mensagem, ele alertava sobre os perigos da vaidade dentro da mediunidade, da venda de favores espirituais e da corrupção que o dinheiro poderia causar nas casas de Umbanda. Dizia que, como Jesus expulsou os vendilhões do templo, a Umbanda também deveria afastar os que buscassem lucro com a fé alheia. Ele advertia sobre a influência negativa de familiares dos médiuns, esposas ou maridos, que poderiam corromper a missão com interesses pessoais. Sua mensagem era clara: pureza, vigilância e ética são os pilares que sustentam a verdadeira espiritualidade. A fala do caboclo das 7 encruzilhadas naquela ocasião finalizou com uma orientação que ecoa até os dias de hoje. Umbanda é humildade, amor e caridade. Essa é nossa bandeira. Suas palavras não eram apenas conselhos, eram advertências sobre a responsabilidade que cada médium carrega ao servir como instrumento de luz. Ele reforçava que médiuns não devem se exaltar, se colocar acima dos consulentes ou de outros guias. A mediunidade verdadeira exige preparo, equilíbrio emocional e entrega genuína. Não há espaço para vaidade, disputa por protagonismo ou busca por status dentro de uma religião que nasceu do coração do povo. A Umbanda exige verdade, não aparência. Na mesma mensagem, o caboclo descreveu a presença espiritual de entidades que o acompanhavam. Eram caboclos de Oxóssi, Ogum e Xangô, forças ancestrais da natureza que, segundo ele, trabalham incansavelmente nos planos sutis em favor da humanidade. Mas fez uma distinção clara. Ele pertencia à falange de Oxóssi e sua missão não era aleatória. Havia sido traçada no plano superior com propósito e direção. Eu trouxe uma ordem, uma missão, afirmou. O compromisso era com a renovação espiritual do Brasil, com a inclusão daqueles que sempre foram marginalizados pelas religiões oficiais e com a valorização das raízes africanas e indígenas que formam a alma brasileira. Aos 80 anos, o médium que servia como canal do caboclo já estava envelhecido, mas sua lucidez permanecia intacta. A entidade revelou que esteve presente desde o início da missão, ajudando a orientar, corrigir e fortalecer Zélio em sua trajetória. Disse inclusive que foi ele quem o guiou para formar família e equilibrar a vida pessoal com a espiritual. A espiritualidade que ali se manifestava não era distante ou abstrata, era concreta, presente, ativa, tocava a realidade das pessoas. Era uma religião feita para acolher o sofrimento humano, com simplicidade e verdade, sem prometer milagres, mas oferecendo esperança e dignidade. Assim, a Umbanda se consolidava como uma força viva, profundamente enraizada no povo, conduzida por espíritos que, mesmo invisíveis, falavam com clareza, sabedoria e compaixão. A Umbanda, desde seu nascimento, sempre caminhou na contramão das imposições religiosas e das convenções sociais. Fundada por entidades espirituais que em vida foram marginalizadas, pretos velhos, caboclos e crianças, ela nasceu para acolher, não para excluir.
Enquanto muitas religiões se voltavam para o poder, o dinheiro ou os dogmas, a Umbanda crescia em silêncio, nas periferias, nas casas simples, nos fundos de quintal. Não havia templos luxuosos, púlpitos ou vestes douradas. O altar era o chão, o incenso era a erva, o ensinamento era o olhar direto de um guia para o coração do consulente. E era ali, na humildade, que a transformação acontecia. Com o tempo, a religião foi absorvendo elementos culturais diversos. Sua base se formou em um verdadeiro mosaico espiritual. Do candomblé, herdou o culto aos orixás e o respeito aos ciclos da natureza. Do espiritismo kardecista, absorveu a ideia de evolução espiritual e reencarnação. Do catolicismo, utilizou a simbologia dos santos para facilitar a aceitação popular. Do xamanismo indígena, vieram os rituais de limpeza, os banhos, o contato direto com os elementos naturais. Até tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, encontraram espaço nos ensinamentos transmitidos por guias mais elevados. Mas nada disso foi copiado. Tudo foi adaptado, ressignificado, tornado único dentro da linguagem da Umbanda. O que realmente distingue a Umbanda de outras práticas religiosas é seu caráter magístico. Trata-se de uma religião de ação. Enquanto outras se concentram em rituais contemplativos, a Umbanda atua diretamente no plano energético. Os guias não apenas aconselham, eles limpam, desfazem feitiços, combatem energias negativas, desfazem demandas, orientam para caminhos mais equilibrados. Tudo isso através de instrumentos naturais como ervas, velas, fumigações, pedras e palavras. A mediunidade é ativa, envolvente e profunda. Ela não se baseia em performances teatrais, mas em um vínculo sutil e verdadeiro entre o espírito e o médium, entre o invisível e o humano. É por isso que tantas pessoas, mesmo sem compreender a estrutura da religião, se sentem acolhidas e protegidas ao entrar em uma tenda de Umbanda. Hoje, mais de um século após sua fundação, a Umbanda continua viva, pulsante e essencial na vida de milhões de brasileiros. Em centros urbanos, comunidades tradicionais e periferias, ela segue sendo uma das principais formas de acolhimento espiritual, oferecendo consolo, orientação e cura. E tudo isso sem cobrar um centavo. Seus terreiros funcionam como verdadeiras clínicas da alma, onde pessoas de todas as origens encontram escuta, respeito e, principalmente, respostas. A Umbanda nunca prometeu milagres, mas entrega transformação através do compromisso, da fé e do trabalho. Seu propósito não é converter, mas amparar. Não busca fiéis, busca corações abertos. As guias espirituais que atuam nos terreiros são altamente preparadas. Não apenas pela experiência acumulada em outras existências, mas por sua afinidade com os elementos da natureza, os ciclos energéticos e as leis espirituais que regem a vida. Elas conhecem os mistérios das ervas, dos cristais, da água, do fogo, dos pontos de força da terra. Sabem como reorganizar o campo vibracional de um consulente, como proteger sua casa, como restaurar a fé em momentos de colapso emocional. Cada gesto, cada canto, cada ponto riscado no chão carrega um significado profundo. Nada é feito por acaso. A sabedoria que se manifesta ali é ancestral, milenar, refinada pela dor e pela resistência. Umbanda não é só culto, é prática de vida. É ética, postura, doação, é a vivência do amor ao próximo no seu estado mais puro. Por isso, mesmo sendo atacada, mal interpretada ou confundida com outras tradições, ela nunca parou de crescer. Porque quem experimenta a Umbanda sente. Sente no corpo, na mente e no espírito. E é isso que a mantém forte, a vivência direta da fé. Não há mistério oculto, apenas a verdade simples que se revela no toque de um guia, no canto de uma entidade, na lágrima que escorre quando alguém encontra alívio depois de tanto sofrimento. Umbanda é
e sempre será um caminho de luz. Nascida da dor, guiada pela humildade e sustentada pela caridade. Um chamado silencioso que continua ecoando, cruzando gerações, rompendo preconceitos e abrindo caminhos onde antes só havia escuridão. A luz que te trouxe até aqui ainda tem muito a revelar. Não pare agora. Assista o próximo vídeo que está aqui nos cards e siga com a gente nesse caminho de fé, aprendizado e transformação. Umbanda é caminhada e cada passo conta. Se inscreva no canal e deixe um comentário, contando a sua história na Umbanda. Muito axé para todos.